Olá, estamos mais uma vez com Gente que Faz, sempre contando aqui histórias bem-sucedidas de empreendedores. Nós tivemos uma temporada, você vai lembrar, que nós conversamos com prefeitos empreendedores. E agora nós estamos conversando com a iniciativa privada, estamos conversando com gente que chegou ao sucesso, não sem passar por dificuldades iniciais como qualquer empreendedor. Eu conversava agora com o André Ricardo, que é CEO da Solution for Fleet, e ele me falava, olha, não foi difícil chegar até aqui, não. Obrigado por ter vindo, André. Boa tarde, tudo bem, Sabino? Tudo bom? Joia. Foi difícil no começo? Deu bastante trabalho, né? Porque a ideia da Solution for Fleet é a primeira empresa do mundo que faz gestão de locadoras de veículos. Então era uma ideia para entendimento das pessoas, não era fácil. Pois é, gestão de locadoras de veículos. Isso. Como é que é isso? Eu vou contar rapidinho, né? Só para contar. Eu entrei no mercado em 2005 em locadoras, né? Entrei lá na Best Fleet. Certo. Depois eu trabalhei nas 3 maiores do mundo que fazem gestão de locadoras, de frotas, né? Por locadoras aqui no Brasil. E depois eu trabalhei no Grupo Eurobike, montei uma locadora. Depois nós vendemos essa empresa para a Movida, eu ainda era funcionário. E eu fiquei um período lá, Movida Premium, né? Que era um mercado bem segmentado, que eu tinha desenvolvido. E aí quando terminou esse processo, eu falei, olha, eu preciso ajudar esse mercado. Então qual que era a ideia? Montar uma empresa que faz praticamente tudo para a locadora. Faz quase que só precisa ter o dinheiro, o marketing, o administrativo, todo o resto a gente faz. A gente começou a empresa em abril de 19, então menos de um ano veio a pandemia. Uau! Teve um aporte pequeno, porque na época a gente procurou investidores conhecidos, né? O capital não era meu. Então tinham 2 sócios de capital, 4 sócios de tecnologia e nós tínhamos os 5 sócios que são operacionais, né? Certo. São um total quantos sócios? Eram 11 na época, 11 eram sócios. 11. Eram 11. E aí a gente começou e o primeiro projeto veio com o mês. Então com o mês a gente já fechou para montar locadoras para a rede Fiat, depois se chamou Leven, né? E aí com pouco tempo também nós fechamos para montar locadoras da rede Chevrolet. Aí Revo, depois virou Revo o nome. Só que nesse meio tempo veio a pandemia e muita gente, né, obviamente, parou o projeto, cancelou. A gente estava com toda a equipe, então nós tivemos que ter reaporte dos sócios. Mas já estavam em pleno funcionamento. Já estávamos em pleno funcionamento. Já atendíamos clientes, inclusive. Né? Com pouco tempo a gente já estava atendendo. Como a gente era do mercado, nesse ponto foi mais fácil as pessoas quererem conversar com a gente. Bom, resumindo, então, com a pandemia veio, nós tivemos que começar a procurar vários investidores, né, nesse meio tempo. Eu falei com 30 grupos de investidores diferentes. E no meio dessa jornada ainda começamos a montar projeto de locadora de caminhão. Então, por quê? A gente faz desde o projeto, desde o zero da locadora, até lá no final na distribuição, na venda do seminovo, e toda a parte de atendimento, sistema, serviço, tudo a gente tem lá. Então a gente é o primeiro ecossistema do mundo que faz gestão completa da locadora. Então nesse desafio foi interessante porque você imagina, você está fazendo um negócio inovador, vem a pandemia, todo mundo trava, aí você tem que reacelerar de novo. E aí eu acho que é legal porque a gente tem uma equipe fantástica, né? Não só na época como hoje. Nós somos em 70 pessoas, né? Era hoje somos em 70. E quando a gente estava já conversando com vários fundos de investimento, né? E empresas multinacionais e nacionais, o Santander, o Grupo Santander, negociou com a gente. Em dezembro já de 20 começou a negociação, então imagina. A gente não tinha 2 anos, né, de vida. Então, em plena pandemia de novo. Então nós começamos a negociar com eles e em outubro de 21 o Banco Central aprovou a compra. Então nós fomos comprados em 80% por eles. Né? Vocês 80%. Hoje o acionista majoritário é o Banco Santander. Isso, aí eu sou o principal no individual, né? Sou o CEO, o diretor-presidente, né? Em contrato e tudo mais. Mas o desafio não parou aí. Nós começamos a montar locadora de moto, de caminhão, de ônibus. Agora a linha verde, vamos entrar em linha amarela. E nessa Qual é a diferença entre linha verde, a gente estava agora no AgriShow, por exemplo. Então lá é para máquina agrícola, é colheitadeira, trator. Então, por exemplo, tem um cliente nosso, a gente montou a locadora dele, que está ajudando ele a precificar uma colheitadeira de algodão de 9 milhões de reais para a mensalidade somos nós. Porque a gente também faz toda a parte de inteligência, então planejamento financeiro, tributário, toda a parte de planejamento de vendas a gente acaba montando para eles. E de alguma forma, vocês acabaram sendo beneficiados depois, logo na sequência da pandemia, com a subida do mercado? O mercado subiu, o mercado ainda está se achando de novo? Como é que é isso? Excelente pergunta, excelente mesmo. Eu montei empresa na época porque eu já imaginava que o Assinatura, que até então era recente, era de 2016, ia explodir no Brasil. Porque como eu trabalhei em 3 empresas multinacionais, eu sabia como era o mercado europeu.
Então, o mercado europeu, no mínimo, 60% dos carros do país são alugados, que é o leasing operacional, né? Lá. Se você pegar a Holanda, na época, 92% dos carros do país todo era alugado, leasing operacional. Então, a gente que está sempre atrasado, né? Então, lá é um modelo diferente. E os Estados Unidos, que também tinha muito leasing, mas no modelo menor, cresceu muito, né? Então, quando eu montei a empresa, eu já sabia que em algum momento ia chegar. E algumas fábricas aqui começavam a montar suas locadoras. E nós participamos, e agora nós atendemos algumas fábricas também, tá? Não tão só a concessionária que montou a locadora, como a fábrica. Faz todo sentido, não é o negócio principal deles, então eles chamam alguém que possa desenvolver esse negócio para eles. Exatamente. Lógico. Então, a maioria dos clientes de vocês são clientes de grande porte. Nós temos desde cliente muito pequeno, com uma locadora com 5 carros, e nós temos clientes entrando agora com 7 mil carros. Brasil inteiro? Brasil inteiro. O que é legal falar? Eu vou voltar na sua pergunta, eu não esqueci. Tá. No Brasil hoje tem 23 mil locadoras, quase ninguém sabe desse número, e tem 2 milhões e 400 mil carros alugados, né? Entre carro, caminhão, ônibus e moto. Tá? O principal mercado é carro. Então isso vem mudando muito rápido. Quando eu entrei no mercado em 2005, o mercado total do Brasil de alugados era 230 mil carros. A assinatura já está quase em 230 mil. Então, quer dizer, quando ela começou dali para frente, ela avançou rápido. Então, só rapidamente, como toda montadora está falando alugue, né, quase todas as fábricas agora estão montando, qual que é a parte legal da história? O público muda a cabeça. Então, no mundo inteiro foi assim, toda vez que a fábrica fala alugue, as pessoas, do carro zero, né, elas param de comprar. E elas começam a fazer lá fora o leasing e aqui o aluguel. Então, na verdade, eu montei a empresa com essa ideia. E voltando agora, se a pandemia ajudou ou atrapalhou, ela nos atrapalhou no primeiro momento, porque, né, falta de capital, o cliente travou, todo mundo com medo, o carro crescendo de preço, falta de componente, então afetou toda a indústria. Mas eu acho que foi muito bom para a gente conseguiu preparar melhor nosso ecossistema para atender essas empresas. E com isso nos ajudou, porque quanto mais caro está o carro, infelizmente, para o pessoal, né, o público final, pessoa física, mais aluga. E como o seguro... Quanto mais caro, mais aluga. Quanto mais caro o carro, a tendência é você não querer colocar tanto capital em um ativo que só deprecia. Quer dizer, o carro perde valor. Ao contrário do que todo mundo acredita ou usava, o carro perde valor. E além disso, não tem crédito tanto assim disponível, crédito muito caro. Chegou num ponto fundamental. O crédito está caro, está escasso e está tendo que tem que dar muita entrada. Mesmo quem tem crédito tem que dar muita entrada agora ainda no financiamento. E aí tem uma coisa importante, quando você aluga, você tem aquela despesa mensal, obviamente tem que ver se ela encaixa no seu orçamento, e você tem ela e no máximo uma multa de contrato caso você rompa antes. Quando você comprou um carro financiado, se você não pagar, você perdeu sua entrada, você perdeu IPVA, perdeu as manutenções que você fez, então na verdade o risco em alugar é menor, né? Pensando tanto nas empresas, e as empresas se beneficiam muito disso, né? Então, só para falar que, resumindo, a pandemia nos ajudou a estar mais prontos, fechar com o banco, né? Então teve um momento bom para nós, e a entender essa mudança de comportamento, principalmente com o preço do carro aumentando. Então, acabou nos ajudando a impulsionar o mercado. Agora, nós estamos com um problema também de queda na produção da indústria automobilística, né? Isso impacta o negócio de vocês ou não? Impacta. Eu ouvi uma entrevista essa semana do presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e que depois, se eu não me engano, um dado que foi confirmado pelo ministro Fernando Haddad, de que o Brasil hoje tem capacidade de produzir cerca de 4 milhões de automóveis ano e produz um pouco mais de 2. Isso mesmo, é isso mesmo. Um exemplo simples, né? Chegou a BYD aqui, uma montadora chinesa, Sim. Ela está estruturando uma fábrica. Só essa fábrica tem capacidade de fazer 250 mil carros. Então, uma fábrica. Então a gente tem condições de fazer 4 milhões e meio de carros. A gente produz 2. Então, uma parte é falta de componente e outra coisa é, toda vez que você vai crescendo o preço de um produto ou serviço, você começa a perder fatia da pirâmide que pode consumir aquilo. Sim. E a alocação nesse ponto ela é inclusiva. Por quê? Como você tem uma parcela menor e você não precisa dar entrada, então você consegue que um público maior volte a pegar o carro zero. Ou o carro com 1 ano, vai que seja. Então, você acaba fazendo com que a pessoa experiencie aquele carro novo. Por exemplo, muita gente está entrando no aluguel de um elétrico até entender se o carro adere à necessidade dele. Certo. Então, certeza, teremos muito carro elétrico. Great Wall mal abriu aqui a sua indústria, né? Nós entrevistamos o CEO da Great Wall. Entrevistaram? Sim, então, sim. A gente que vai atender eles, agora eu posso já falar porque é público. Então, a parte do serviço deles, uma boa parte, somos nós.
Então, coincidentemente aí, estamos... E essa frota de alugados tem crescido? Bastante. Então, os últimos... Eu trabalho desde 2005, né? Mas se você olhar os últimos 10 anos, na média a gente cresce de 10 a 20% ao ano. Sem parar. E vocês crescem com o mercado de pessoa física ou de pessoa jurídica? O Então, mercado eu vou separar em dois, né? Tá. Primeira parte, o mercado de aluguel como um todo. A pessoa jurídica hoje tem próximo de 20% das empresas alugam. Lembrando que no mundo a média é 60%. Então a gente tem um super espaço. Certo. Na assinatura a gente tem 0, alguma coisa. Então ainda é muito baixo. Se você pegar caminhão, o mercado de caminhão de aluguel, que é um supermercado, mercado muito bom de rentabilidade, por exemplo, deu 1% agora. A gente fez uma pesquisa para algumas indústrias, deu 1% agora de mercado. Nossa. Então nós temos uma oportunidade para crescer muito, ainda mais com agro no Brasil. Não, e a linha agrícola, então, aí nós temos um caminho gigante, porque as máquinas são caras e o crédito também para essa linha diminuiu, né? O governo precisa segurar agora, né? Teve muito gasto. Então, isso vai ajudar a impulsionar as locações. E tem uma coisa importante, tanto as fazendas que alugam hoje são lucro real, quanto as empresas que alugam e estão em modelo de lucro real, tudo que é operacional, ele pode deduzir de impostos, né, até 43,25%. Então pense que quase metade do aluguel, se aquela empresa usa aquele carro de forma operacional e está em momento de lucro, ela pode deduzir imposto. Tanto que na Europa, se você pegar no modo geral, até a padaria aluga 2 carros, ninguém compra mais lá, há muito tempo. Então, qual é a vantagem de alugar um carro e não comprar, além da questão de não empatar todo aquele capital num primeiro momento? Acho que aí você tem uma... Eu vou separar de novo. Tá. Para a empresa, qual que é a vantagem? Normalmente uma empresa que tem frota, ela tem uma área interna toda para operacionalizar isso. Isso custa. E ela não tem a menor expertise, porque ninguém sabe fazer tudo. Não existe, eu não conheço pelo menos, né? E aí a locadora faria essa gestão de frota? Exatamente. Mas, como você faz para serviço para a locadora, então quem faz a gestão da frota é a sua empresa. Você chegou num ponto interessante. Vou dar um exemplo, estou até fazendo propaganda aqui de um cliente, é o Cláudio Darude, da Darude, que é um grupo de concessionária grande. Foi nosso primeiro cliente. Hoje ele tem 1.300 carros alugados, 4 funcionários. Todo o resto quem faz é a nossa empresa. Então o atendimento, o serviço, a gestão, encaminhar para a própria concessionária dele, nós fazemos esse serviço. Porque a ideia nossa, e aí um diferencial mesmo do nosso processo, é porque você não pede nada. Você alugou um carro de um cliente nosso, a gente vai te ligar ou te mandar um WhatsApp antes de você pedir o serviço de revisão, para fazer tudo ativo. Então, o cliente fica muito mais satisfeito, né? Muito melhor. Muito mais cômodo. Não precisa ligar no 0800 de uma grande empresa. Acho que todas as empresas têm espaço, mas a empresa pequena é legal porque ela cuida mais, ela está perto de você, né? Bom, para a gente falar um pouquinho para o empreendedor, tá? É um bom negócio hoje ter uma locadora no Brasil, na sua opinião? Sim. Quem quer investir? Vou explicar por quê. Inclusive, nós montamos uma franquia agora também. Tá? Então, agora nós temos também uma marca de varejo. Por quê? Como nós montamos já mais de 204 locadoras de grupos econômicos diferentes, que dá o equivalente a umas 900 concessionárias mais ou menos, e com a junção com o banco, e agora nós temos uma potência juntos, né, com o Santander, a gente agora lançou uma franquia no final de dezembro do ano passado. Nós estamos realmente começando a operá-la agora, para pegar todo esse serviço que a gente faz, porque tem cliente que a gente já operava 80%, 85% do negócio dele. Então ele precisa de pouca gente, ele precisa, lógico, né, de capital, precisa mais de créditos até do que de capital, e a gente faz toda a parte de operação. A gente trazendo leads, né, de web motos, por exemplo, e de outros canais, trazendo para ele o cliente, portanto, e parte dos nossos serviços já estão até dentro do royalties dessa franquia. Então qual que é a ideia, na verdade? A ideia era pegar ou lojas que querem entrar nesse negócio, aí já loja mesmo de rua, que quer entrar nesse mercado também e não conseguiria montar uma estrutura de uma marca grande. Então o sonho era pegar o pequeno. Locadoras que estavam em franquias, porque muitas franquias de locação no Brasil não existem mais, então também esse público está carente. E mesmo que é empresário e não tenha uma empresa focada nesse mercado, só para você ter uma ideia, a rentabilidade dos nossos clientes médias, depois do segundo, terceiro ano, a gente está falando do EBITDA de 50%. Uau! Então, que é o normal de uma locadora grande. Então a rentabilidade é alta, a capacidade de alavancagem, né, de capital, se ele tiver lastro, é boa, e o resultado é interessante. Então é um mercado muito promissor. Apesar de terem 23 mil empresas no Brasil, a gente tem que lembrar que a frota circulante é 100 milhões de carros e a gente tem 2,5 milhões feitos, entendeu? Então, contando os novos e seminovos, né? Só novos não. Bom, a gente que faz hoje está conversando com o André Ricardo, que é CEO da Solution Fleet, falando um pouquinho para a gente sobre o mercado de locação de automóveis e mais,
sobre o mercado de prestadores de serviço de consultoria para as locadoras de automóveis. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Gente que Faz. O Gente que Faz hoje, mais uma vez, está falando da indústria automobilística, do mercado automobilístico. Essa temporada inteira nós estamos entrevistando os empreendedores desse setor. Hoje o André Ricardo é CEO da Solution for Fleet, sócio de banco já. O banco comprou já 80% do negócio dele, para vocês verem que dá certo empreender no Brasil, apesar de tudo, mas você trabalhando forte e firme pode ter sucesso aí, como teve o André Ricardo, que não tem só essa empresa de consultoria para locadoras, também entrou no mercado agora de tecnologia, é isso, André? Dentro da Solution, então, uma divisão que a gente criou. É uma unidade de negócio. É uma unidade de negócio, obrigado. Esse é o termo certo. A gente tem também os sistemas, então a gente tem o sistema de gestão da locadora completo, né? Porque é importante a gente ver a parte contábil, a parte financeira, a gestão do ativo, e a gente montou um sistema de gestão onde a gente pensa como negócio. Porque tem muitos sistemas no mercado, mas eles não tinham muito esse foco. E é importante para o empresário poder ter os dados para que ele tome decisão, né? Quanto mais informação ele tiver, a chance de ele tomar uma decisão melhor ajuda muito para ele poder ter resultado. Nós temos um sistema de precificação de aluguel e isso é bastante importante porque é onde a locadora tem risco. É onde a venda final do carro pode botar tudo a perder. Então, normalmente o mercado ele usa 30 mais ou menos pontos de análise, né, para que se faça um preço. O nosso sistema usa 83 variáveis, então a gente está, vamos dizer que a gente é mais criterioso. Então a gente nunca errou um preço de seminovo para baixo, mesmo com a pandemia, desde 2013. Quando você fala de seminovo, venda. A venda do carro no final da locadora. A venda depois da locação. Exatamente. Quanto tempo útil tem um carro, tempo de vida tem um carro que está sendo alugado? Antes da pandemia, a média de mercado era 14 meses. Certo. No meio da pandemia chegou a 29, meio pro final. Hoje a gente está falando mais ou menos de 24 meses, 23 meses. Uma parte por falta de carro e outra ponta que é importante a gente colocar é porque o rent-a-car hoje, que é o balcão, o aeroporto, ele representa uma fatia menor proporcional no mercado. Então as empresas alugam em média 2 anos e as pessoas físicas hoje, numa assinatura, em média também mais ou menos 2 anos. Então, é por tempo ou é por quilometragem? É os dois, são os dois. Acho que é importante colocar. Quem vai alugar, aliás, toma cuidado. Quem for alugar um carro, é importante olhar qual o contrato, pensando agora já no público final. Sim. A quilometragem que está contratada, porque às vezes, dependendo da empresa, o aluguel é legal, mas a quilometragem excedente é muito cara. Então, se ele contratou 1.000 quilômetros, rodou 4.000 todo mês, ele vai ter muita diferença de valor. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Então, é por prazo e quilometragem. E tem um outro ponto que nosso sistema avalia, por exemplo, de preço. Vou fazer para uma mineradora. Então, o risco de severidade é muito alto. A depreciação do carro, ela aumenta demais. Então, vou dar um exemplo. Onde é minério de ferro, o carro quando dura bem, 12 meses. Ele vai corroendo o carro por fora. Uau! Né? Dependendo, o minério de ferro é o pior, é o que mais acaba. Se você pegar no agro, dependendo do tipo de plantio, por exemplo, cana-de-açúcar e algumas outras, ela desgasta muito também os carros e caminhões, principalmente carro, tá? Então é importante, quando você vai alugar um carro, agora pensando no empreendedor, né, que tem uma locadora, cuidado para quem você está alugando, não por a pessoa não fazer ou não usar direito, mas é para você saber se ela está usando de acordo com o que foi vendido para ela, para não prejudicar ela e também o cliente também não prejudicar a locadora. Então tentar olhar sempre os dois lados. Você acabou de voltar de uma feira, a maior feira do mercado de locadora de automóveis nos Estados Unidos. Qual é a grande diferença desse mercado no exterior e o mercado brasileiro? Legal. É interessante, porque nos Estados Unidos é muito comum o lease operacional. Uma das coisas que eles assustaram é que lá a assinatura começou a crescer bastante também. Qual que é a diferença? A assinatura, o modelo brasileiro, e que a Europa também está começando a vir, é mais serviço. Porque as pessoas hoje querem ter tudo pronto. Ela não quer se preocupar com cada pedaço. O carro para ela é usar. Então a gente está indo muito para esse caminho, né? Como ver a história do Uber, como ver... Bom, enfim, muita coisa. Não ter mais compartilhar, né? As pessoas querem mais isso agora, né? Compartilhar, ou mesmo no individual, é não se preocupar.
que é um ponto importante. Então, dados de lá. Mercado americano. Para as locadoras, desconto, como no mundo inteiro, foi reduzido. O preço do carro aumentou demais. Então, lá e aqui também começa uma onda de segunda linha de locadora que aluga um seminovo. 1 ano e meio, com pouca quilometragem. Então, é um contrato de aluguel um pouco mais barato. Então, é legal que atende o segundo público. Quer dizer, tem um locador que oferece o carro praticamente zero, o carro novo. Depois tem um outro segmento de locadoras que compra esse carro usado já e aluga de novo, obviamente por outros preços. Exatamente. E nos Estados Unidos é muito comum, e vem aumentando bastante, locadora de brasileiro. Então Miami, Orlando, toda essa região. E que também tem de brasileiro. Tem bastante. Principalmente no carro seminovo. Diferente daqui que você tem uma lei Ferrari, que você é obrigado a comprar com a fábrica, mas passa por uma concessionária, lá não existe isso. Então lá, os grandes brokers compram o volume de carro e depois ele revende para a locadora. Então você não compra direto de fábrica como aqui é a locadora. Aqui uma locadora com 50 carros, 20 carros compra direto da fábrica, através de um concessionário. Então ela consegue ter uma condição de preço. Lá não, você tem que passar por alguém. Então muita gente acaba optando por comprar um carro seminovo. Outra coisa legal de lá, que acho que vale a pena comentar, por favor. Sistemas. Sistemas de gestão de locadora americanos e europeus são muito antigos. Então tem uma oportunidade, muita empresa brasileira, inclusive nós, acabamos de associar a Associação Americana de Locadoras lá na Acra, justamente porque precisa mostrar um pouco disso, né? O nosso know-how. Então, a gente acha que não, mas os brasileiros, os empreendedores aqui, a gente acaba desenvolvendo muita coisa legal, porque aqui a gente parece que não, mas a gente, em alguns aspectos, a gente é bastante exigente como consumidor. Lá não tem muito essa questão de serviço, né? Estados Unidos e Europa. A Europa menos ainda. Então, se você cria processos que o sistema te ajuda a dar uma sensação de serviço, e se você conseguir completar com serviços adicionais, você sai do normal deles. Você faz a diferença. Faz. E aqui no Brasil, qual que você acha que são os diferenciais melhores para as locadoras que vão dar certo? Aliás, entrando no seu negócio, o que vocês identificam e oferecem como diferenciais para que as locadoras se destaquem? Legal. Primeiro, eu vou até voltar na precificação rápido, porque assim, fazer preço direito é importante. Porque você tem que trazer rentabilidade para o negócio, mas tem que ser competitivo. Então você tem que tomar cuidado onde você corta preço para não cortar um braço. Sim. Porque muita locadora lá atrás no passado cortava onde não podia. Então o primeiro ponto é esse. Segundo, como o mercado nosso é mais volátil do que lá fora, juros varia muito, compra de carro varia muito, é importante também saber captar o recurso. Isso a gente faz para eles. Compra de carro, a gente pega as pequenas e compra coletivamente para todos eles com a montadora. Então a gente traz o pedido de todos, bate na montadora e pede um desconto especial para eles. Então isso a gente acaba ajudando. Banco, como o Santander e outros bancos, porque nós fazemos o trabalho, como correspondentes bancários, a gente também traz para ele o crédito. Então é importante também ter essa análise. É bastante coisa que a gente faz, você vai ver que... Já fica quase garantido. Né? Exato. Hoje a gente tem 4.500 oficinas do Brasil inteiro para poder atender eles com uma condição de preço melhor. Então, 280 parcerias para poder fazer esse trabalho. Então, eu acho que as locadoras que a gente atende têm um atendimento diferente do seu cliente, acho que esse é o primeiro ponto. Conseguem ter uma economia grande em pessoal e em impostos, porque existe um trabalho tributário que tem que ser feito, né? Acho que vale a pena olhar isso. Porque a carga tributária é complexa, a forma de cobrar imposto é complexa, como é que é isso? A forma até é simples. A locadora tem 5 impostos diretos, né? Porque tem os indiretos. Tem imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e o IPVA. Basicamente são impostos. Ele não tem nem ISS, porque ele não é considerado serviço. Sim. Apesar de ter, talvez, serviços agregados... Nem mas ICMS. Também não. Aí que tá. Isso é não direto, mas quando você compra o veículo, isso que é importante lembrar, o ICMS está lá. Sim. Então, só para a gente entender, o ano passado, as locadoras do Brasil compraram 55 bilhões de reais de carro. Quer dizer, carro, caminhão, ônibus e moto. Não estou nem falando linha verde e amarela. Então, paga bastante imposto também. Então, o que é importante? A gente olhar essa parte tributária. E o diferencial principal é, quem é o mais importante na cadeia? Não é meu cliente locadora. É quem aluga o carro dele. Então, eu faço o melhor por ele, mais até do que pela locadora. Porque ele está satisfeito com o cliente e não sai, entendeu? Então a gente foca muito nisso. Muito. A jornada do cliente final é o mais importante. Você falou de análise de crédito. Boa. Como é que é a questão da antifraude também? Como é que é essa fantástico. questão? A gente tem uma parte nessa parte de parceria,
que a gente olha muito a parte tributária, mas a gente olha muito na área de crédito. Por quê? Tem que entender que a gente está no Brasil e é importante a gente olhar, porque infelizmente tem coisas boas e ruins aqui, né? Pensando nas não tão boas, a gente tem uma parte de processo, né, onde a gente analisa crédito com ferramentas que são em conjunto com o Banco Santander. Uma delas, inclusive, dá a mensalidade que o cliente final poderia pagar, então isso ajuda muito a locadora a diminuir risco. Lógico. E a outra é toda a parte de biometria facial, antifraude, e fora isso a gente tem um processo de busca e apreensão e recuperação de carro com parceiros nossos, fora a parte de telemetria. Então, nos bancos a gente mostra isso para diminuir risco, para ele poder emprestar mais dinheiro. E no caso da locadora, para ele ter menos problema de inadimplência e risco de roubo, a gente opera muito forte essa parte. Então ontem mesmo a gente recuperou um carro do cliente nosso, um Audi, Tinha sido furtado. que na verdade é uma fraude. A gente descobriu e a gente acabou entrando em conjunto com toda a equipe e aí a gente conseguiu recuperar o carro. Então a gente tem que olhar isso também, né? Realmente a parte de antifraude e a parte de crédito é fundamental para a locadora, ainda mais na assinatura, porque você está falando 1 a 1, né? Lógico. André Ricardo, CEO da Solution for Fleet, que dica que você deixa aí para quem quer investir e quer entrar nesse mercado? Independente do que empresa que vocês trabalhem, para fazer esse processo, para montar a sua empresa, busquem informação, tenham sistemas, porque 80% das locadoras do Brasil não tem sistema, e é importante para a gestão e compliance. E quando fizerem um trabalho, lembrem que é o mais importante, é o seu cliente. E esse vai fazer você prosperar. Então, se eu posso dar alguma dica resumindo, eu trabalhei nesses 3 pilares aí que são os principais. Obrigado pela sua presença, André. Obrigado. Nós falamos hoje com o André Ricardo, que é CEO da Solution for Fleet, sobre o mercado de locadora de automóveis e, no caso dele, também o mercado de consultores, prestadores de serviço para as locadoras de automóveis. Nós que estamos começando e conversando nessa temporada do Gente que Faz sobre a indústria automobilística. O Gente que Faz volta semana que vem. Até lá!